Mas, senhor presidente, a primeira instituição, ao menos que eu tenha conhecimento, a prestar assessoria jurídica gratuita aos necessitados foi o Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto, da Universidade de São Paulo, fundado em 1917. Antes disso, nós temos na história do Brasil, por exemplo, a atuação do advogado Luiz Gama, o advogado dos escravos, cuja vida está descrita numa obra da editora Letra, do falecido Castro Bechubsky, um pesquisador da história do direito do Brasil, que foi contemporâneo dele na Faculdade de Direito de São Francisco e que buscou pesquisar as pessoas e os homens que fizeram o direito do Brasil na sua história. A Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, ela foi criada posteriormente à própria atuação do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Universidade de São Paulo. E depois o Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Universidade de São Paulo, que atende na Praça João Mendes, número 62, 17º andar, há dezenas e dezenas de anos, atende milhares de pessoas conveniados com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo hoje. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela não é arredia a estabelecer convênios. O que ela busca aqui, através dessa ação direta, em que é parte interessada, a ação essa proposta pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, é exatamente a solução dada por Vossa Excelência, que foi uma análise estritamente técnica. Vossa Excelência, como sempre, do ponto de vista de uma análise absolutamente técnica, deu uma solução que concretiza a possibilidade da Defensoria Pública do Estado de São Paulo continuar atuando e não ser a chamada detentora do monopólio, como também observa o ministro Gilmar Mendes, que pensa que não há como ter alguma instituição que seja detentora do monopólio da assessoria jurídica aos necessitados, impedindo atuações de municípios, impedindo atuações, eu mesmo, instado pelo ministro Gilmar quando era presidente do Supremo e do CNJ, provocado pelo ministro Gilmar, eu fiz um parecer a pedido das associações dos advogados públicos. As associações dos advogados públicos federais me peticionaram no sentido de se eles teriam a possibilidade de atuar em advocacia pro bono naquele programa dos mutirões carcerários. Remeti à Consultoria Geral da União, o então consultor-geral Dr. Ronaldo Araújo, proferiu um parecer avalizando a possibilidade, sim, dos advogados públicos federais do Brasil atuarem em auxílio ao mutirão carcerário do CNJ, prestando uma advocacia, não deixa de ser uma advocacia pro bono, para auxiliar na análise dos milhares de processos de presos para poder, então, atuar no objetivo do mutirão carcerário, que Vossa Excelência, à frente do CNJ, também deu continuidade. Ou seja, não há um monopólio da defesa daqueles que não têm condições de arcar, do ponto de vista dos seus recursos financeiros, com o pagamento de um advogado privado. E não há também um impedimento de um advogado privado fazer advocacia pro bono. Não há. E nem os municípios. Eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de ser estagiário do Departamento Jurídico do 11 de Agosto, onde eu iniciei meu aprendizado na advocacia. E conveniado à época não existia a Defensoria do Estado de São Paulo, só foi criada em 2006, já tardiamente, mas a Procuradoria da Assistência Judiciária, que é a sua predecessora, na instituição predecessora, um braço da Procuradoria do Estado, que é aquela que fazia assistência judiciária, que depois se tornou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que manteve o convênio. Mas também atuei na Associação em Defesa da Moradia, uma organização não governamental, uma sociedade civil sem fins lucrativos, que atuava para dar apoio jurídico a movimentos de moradia que buscavam a concretude da sua habitação, do seu local de moradia, defendendo favelas, cortiços e mutirões de construção de casa própria. A Associação de Defesa da Moradia, pelo menos enquanto eu estive lá, e é o que eu sei por ainda algum tempo, não sei se hoje ainda mantém convênio, mas manteve convênio com a Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, a predecessora da Defensoria Pública. O que se está aqui a discutir é um monopólio que a OAB introduziu na Constituição do Estado de São Paulo, visando talvez mais a não defender
visando nem tanto a defender as pessoas hipossuficientes, mas os advogados hipossuficientes criando uma reserva de mercado. Isso, à luz da Constituição, eu penso sim, ministro Marco Aurélio, que à luz da Constituição, isso já ofendia o professor Barroso, já se manifestou aqui, no sentido de que o artigo 2º, para mim, já impediria realmente aquele artigo 109, aquela obrigatoriedade do artigo 109 da Constituição. Assim, eu até tenderia a acompanhar a questão de ordem do ministro Marco Aurélio, mas o voto de Vossa Excelência, ele já vai para uma eficiência processual da nossa decisão, incorporando aquilo que veio na emenda constitucional 45. Ora, muito melhor que já então sinalizemos por inteiro a interpretação, aproveitando esse caso concreto, a interpretação à luz da nova modelagem constitucional introduzida pela emenda constitucional 45, que introduziu o parágrafo 2º, no artigo 134 da Constituição. Portanto, com esses acréscimos de ordem que eu penso necessários em razão do debate havido, eu não tenho dúvida em acompanhar Vossa Excelência em converter a DPF e já analisar à luz da nova configuração constitucional, porque eu acho que isso já dá maior eficiência à nossa decisão e à Constituição Federal. E deixar essas palavras, que eu penso que o debate impeliam a fazê-lo, no sentido de que sou testemunha de que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo não pretende um monopólio da sua atuação, o que ela quer é estar exatamente no exercício das competências que a Constituição Federal deu às defensorias públicas, por isso subscrevo em próprio voto de Vossa Excelência, cumprimentando também os colegas que já votaram. Ministra Camila. Senhor Presidente, eu também tenho como absolutamente pertinente tudo o que foi dito e acho que estamos todos de acordo, mesmo os que ainda não se manifestaram, sobre a importância da Defensoria, porque a importância da efetivação de direito fundamental como inscrito na Constituição. A preocupação que se põe aqui, relativa aos 23 anos de vigência da Constituição, sem cumprir devidamente uma norma que era de garantir defensoria pública para todos os que dela precisassem, eu faço uma anotação brevíssima, presidente, vou ler apenas uma passagem, que no ano de 1866, Nabuco de Araújo, então presidente do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que só se transformou em OAB em 1930, se preocupava exatamente com o acesso à justiça para os que precisassem de recursos e de advogados e escreveu a seguinte brevíssima passagem, aspas, se não se pode tudo, faça o que é possível. No estado atual da nossa legislação e atendendo às despesas que uma demanda custa, pode-se dizer, sem medo de errar, que a igualdade perante a lei não é senão uma palavra vã. Que importa ter direito se não é possível mantê-lo? Se o outro pode vir privar-nos dele? Que importa ter uma reclamação justa se não podemos apresentá-la e segui-la por falta de dinheiro? A lei é, pois, para quem tem dinheiro, para quem pode suportar as despesas das demandas, a quem pode pagar um advogado. Quase 30 anos depois dessa afirmativa é que veio o Decreto 2454 de 1897 e criou a assistência judiciária na capital federal, Rio de Janeiro. Todas as constituições brasileiras, a partir de 34, faço exceção à Carta de 37, garantiram que 113 de 34, 141 da de 46, 150 da Carta de 67 e agora de 88, que haveria garantia aos necessitados da assistência judiciária, e no artigo 103 da de 1934, dispunha-se que a União e os Estados concederão aos necessitados assistência judiciária, criando para este efeito órgãos especiais e assegurando isenção de emolumentos, custas, taxas e selos. Ou seja, não é de 88 a luta que se tem no Brasil para se ter uma defensoria, este órgão que hoje se chama Defensoria Pública. Mas é certo que é uma luta contínua e que continua, e o nosso debate hoje é apenas essa demonstração disso. Que a Defensoria Pública é a garantia que o carente tem, portanto, de poder lutar pelos seus direitos.
E o que se põe, e eu acho importante a solução dada por Vossa Excelência, que eu vou acompanhar, independente de considerar que mesmo se não levássemos em consideração o parágrafo 2º do artigo 134, daria sim para se declarar inconstitucionalidade ou da interpretação conforme ao artigo 109 da Constituição de São Paulo. Entretanto, quem participou da luta para se ter a inclusão disso aqui na emenda número 45, sabe bem que se nós resolvermos, na linha do ministro Carlos Brito, da preocupação de Vossa Excelência e do ministro Marco Aurélio, se nós resolvermos que nós podemos decidir a despeito dessa autonomia que foi vincada de forma expressa, eu acho que nós não estamos fortalecendo a interpretação no sentido da defensoria. Por que não acho? Porque participei de muitos dos eventos que levaram à inclusão dessa norma de autonomia. Porque outros órgãos, inclusive de prestação de serviço do Estado, por exemplo, a Procuradoria de Estado, que dá advocacia para estados e para a União, também são órgãos criados na Constituição entre as funções essenciais da Justiça. E não tem essa autonomia. Essa autonomia distingue a Defensoria hoje de outras espécies de advocacia pública, como é a própria Procuradoria. Então, a importância enfatizada no voto do ministro relator é exatamente a que veio com essa conquista que foi feita pela emenda número 45. Então, eu acho que, mesmo se podendo basear-se essa declaração de constitucionalidade do artigo 234 da lei complementar e da interpretação conforme com base específica na autonomia, fortalece a autonomia e, portanto, fortalece também a necessidade de os Estados se submeterem a esta imposição constitucional de criar aparatos burocráticos suficientes para responder à demanda. E mesmo o ministro Carlos Brito, com a preocupação de Vossa Excelência, absolutamente legítima, justa, da qual partilho, eu acho que é preciso institucionalizar a instituição, assim ela é chamada agora na Constituição, a Defensoria, mas institucionalizar de maneira não progressiva, para daqui a 20 anos estarmos a discutir isso, mas a não perder de vista que nós todos, servidores públicos, juízes, advogados públicos, defensores públicos e membros do Ministério Público, somos os que servem a alguém que de nós precisa, o jurisdicionado, e neste caso é ao necessitado. O que eu não posso perder de vista é que, no artigo 5º, onde está posto que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos, se falhar, que não deveria falhar, mas se falhar num lugar qualquer do Brasil, essa demanda por ausência de um defensor, que por causa da nossa interpretação não se chega a deixar em desvalia alguém que já precisa muito mais do que todos os outros dessa assistência. Por isso eu acho que a interpretação do presidente acolhe exatamente esta necessidade de dotar de autonomia com eficiência, o que sempre demanda uma estruturação maior, mas que também não perca de vista que nós servidores servimos. E, portanto, onde a gente falhar, é preciso que a gente não falhe, mas se falhar, e quando falhar, que havendo uma possibilidade como esta construída pelo ministro-presidente, que não fique em desvalia exatamente a norma do direito fundamental. E, portanto, repito, tenho a mesma preocupação, até porque já participei de todas essas lutas de defensores. No entanto, considero que aqui a interpretação calha melhor ao que é a demanda constitucional e ao quadro que nós temos para chegar à ultimação, à efetivação do que está posto no artigo 134, no parágrafo 2º. Por isso, senhor presidente, eu vou fazer a juntada de voto, mas eu acompanho o voto de Vossa Excelência no sentido rigorosamente posto, ou seja, declaro inconstitucional o artigo 234 e parcialmente pela interpretação conforme a parte final do artigo 109 da Constituição Paulista. Presidente, eu acompanho integralmente o voto bem posto de Vossa Excelência, primeiro porque creio que é um voto que se reveste de razoabilidade e de um aspecto evidentemente pragmático, como já foi ressaltado aqui, de conhecimento geral, que
sobretudo dentro da crise econômica mundial e também que certamente atinge o Brasil, o orçamento público não é suficiente para atender às demandas populares no que diz respeito não apenas à prestação desse serviço público essencial que é o acesso à justiça, mas também o acesso à saúde, educação. Portanto, não há que se falar, a meu ver, nestes campos de um monopólio. Aliás, a Constituição, no artigo 199 e 209, quando trata da saúde e do ensino, de forma taxativa, diz o seguinte: são livres a iniciativa privada, a saúde e o ensino. São serviços públicos de natureza essencial e deitam raízes também nos direitos fundamentais abrigados na Constituição. Portanto, o Estado tem primordialmente o dever de prestar o serviço essencial, mas não de forma exclusiva. Eu entendo, senhor presidente, que a formulação do voto de Vossa Excelência atende integralmente à pretensão da combatida Defensoria Pública do Estado de São Paulo, porque reforça a sua autonomia constitucional, mas não exclui a possibilidade desta Defensoria Pública valer-se de terceiros e não exclusivamente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo para coadjuvá-la na prestação deste serviço essencial. Com relação à forma de recebimento da pretensão, se vamos receber esta petição como a ação direta de inconstitucionalidade ou a DPF, isso parece, está vendo dos que pensam em sentido contrário, especiando. Vossa Excelência fundou o seu voto na violação ao artigo 134, parágrafo 2º, fundamentalmente, portanto, recebe como uma DPF. Eu não teria nenhum problema em fundar o meu voto e, portanto, acolher essa pretensão em outros dispositivos constitucionais constantes da redação originária da nossa Carta Magna. Por exemplo, como aventado da tribuna pelo professor Barroso, o artigo 2º, que trata da separação dos poderes. Eu acrescentaria aquele também trazido à colação pelo eminente ilustre Marco Aurélio, que é aquela formulação original que já dava autonomia, pelo menos implicitamente, à Defensoria Pública, mas eu aduziria outro artigo que penso que tenha sido violado pelo artigo 109 da nossa Constituição Paulista, ou pelo artigo 234 da Lei Complementar 988, que é justamente o artigo 165 da Constituição, que estabelece exatamente a disciplina orçamentária do Estado brasileiro como um todo. Porque tanto o artigo 109 da Constituição do Estado quanto o artigo 234 da Lei Complementar 988 paulista impõe uma despesa de natureza aleatória ao Estado sob o fundamento de um conceito indeterminado da necessidade da prestação de serviço público. Portanto, ao arrepio de três instrumentos fundamentais da mecânica orçamentária, que são exatamente as diretrizes orçamentárias do plano plurianual e os orçamentos anuais. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, eu também trago o voto escrito, eu acompanho integralmente o posicionamento de Vossa Excelência, louvo o brilhante voto e, enfim, creio que é a melhor solução para o momento, até mesmo porque é uma solução de caráter transitório. Senhor presidente, também não posso deixar de louvar o voto de Vossa Excelência. Como invariavelmente Vossa Excelência faz, né, ele demonstra o que é próprio da sua trajetória aqui no Supremo. Em Vossa Excelência, uma convergência de talento e cultura. E Vossa Excelência prestigiou, sobremodo, essa linha evolutiva do Supremo no reconhecimento da alta dignidade constitucional das defensorias públicas.
Me lembro da ADI, por exemplo, 3.700, lembrada pela ministra Rosa Weber, em que eu fui relator e pude dizer: as defensorias públicas são aparelhos genuinamente estatais ou de existência necessária, exercentes de atividade estatal permanente, portanto. Mais que isso, unidades de serviço que se inscrevem no rol daquelas que desempenham função essencial à jurisdição. Em suma, o que eu quero dizer, senhor presidente, ministro Gilmar Mendes em especial, é que o modelo constitucional de concepção e aparelhamento e funcionalização das defensorias públicas é um modelo de muito boa qualidade e que, se levado a sério, materializa o princípio constitucional da eficiência administrativa, que está no artigo 37, cabeça da Constituição. Manifestei uma preocupação com os receios do ministro Marco Aurélio, porque eu também temo por uma interpretação a partir da Suprema Corte que relativize essa importância, essa essencialidade do papel das defensorias públicas, porque, afinal de contas, seria a relativização de uma específica proteção aos pobres, né? Porque o público-alvo das defensorias públicas é constituído de pessoas economicamente precarizadas, débeis, necessitadas na linguagem da Constituição. E o fato é que eu estou cansado, né, de relativização em desfavor dos economicamente débeis. Eu me lembro de uma frase, de uma metáfora de Helene Streck, falando bem da Constituição, mas dizendo que há golpes de interpretação, muitas vezes a Constituição se torna um latifúndio improdutivo. E eu tenho receio que, relativizando esse modelo constitucional de tão bela feitura, nós terminemos, ministro Marco Aurélio, né, de relativização em relativização, terminemos por mais uma vez confirmar que a corda sempre rebenta do lado do mais fraco. E receio que se utilize mais uma vez em desfavor dos economicamente débeis a ideia força, a teoria da reserva financeira do possível. As defensorias públicas, nós sabemos, elas promovem, pela primeira vez no país, de modo institucionalizado, uma correlação de forças. No plano penal, uma correlação de forças com o Ministério Público. Instituição aparelhadíssima para bem cumprir suas funções. O Ministério Público hoje tão prestigiado é, e merece ser mesmo, que o paradigma hoje dos padrões remuneratórios do Poder Judiciário, o paradigma dos sonhos do Poder Judiciário é o Ministério Público. Vossa Excelência me permite, já que trata dessa dualidade, Ministério Público e Defensoria Pública, em posse de defensores públicos, eu tive a oportunidade de utilizar a picardia do carioca e disse que se tivesse que dar uma ênfase maior, uma importância maior a uma das duas instituições, eu daria a instituição da Defensoria Pública. E no campo futebolístico, eu justifiquei, porque é muito mais fácil atacar do que defender. Bem, e no âmbito das ações cíveis, a correlação de força se estabelece entre os bem dotados ou razoavelmente dotados economicamente e os débeis, que são esses débeis defendidos por essa instituição, que não por acaso leva o nome de Defensoria Pública, Defensoria da População, Defensoria do Povo. A Constituição fala tanto, não é,
redução das desigualdades sociais, encurtamentos das distâncias sociais, até como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, inciso 3º do artigo 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Mas não criou um órgão para isso, uma instituição específica para isso. Aí vai, a Constituição salta para o artigo 3, inciso de número 2, né, e diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Ótimo discurso normativo, mas ainda assim abstrato, teórico. Entretanto, no campo, né, da institucionalização dos órgãos essenciais à função jurisdicional, criou, aparelhou, funcionalizou as defensorias públicas, colocou as defensorias públicas como um aparelhamento especificamente voltado, especializado mesmo, né, voltado para a defesa dos economicamente necessitados. Então, me parece que esse modelo há de ser prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal como até um ideal para esse encurtamento das distâncias sociais. Por isso é que eu participei do debate, antecipando o meu voto, senhor presidente, não para discordar do voto de Vossa Excelência, mas para adensar, né, manifestar essa minha preocupação com um tipo de interpretação, embora de boa fé, leniente da Constituição em matéria de tanta importância para as pessoas mais necessitadas. As defensorias públicas realizam o ideal do acesso eficaz à jurisdição, um acesso à jurisdição do ponto de vista substantivo, pelo equilíbrio de forças que ela está pré-ordenada, predestinada a promover. Então, eu levo o voto de Vossa Excelência apenas quanto à interpretação conforme, eu gostaria de deixar claro o seguinte, que quem decide por eventual e excepcional, né, recurso a organismo não exclusivamente a ordem dos advogados, com capacidade postulatória, Vossa Excelência disse bem, quem decide são as próprias defensorias públicas no gozo da sua autonomia funcional e administrativa. Se isso estiver subjacente à decisão de Vossa Excelência, senhor presidente, pronto, as minhas reservas desaparecem. Obrigado. É como Presidente, como eu já disse no debate, eu também entendia que era possível resolver o tanto alguns suscitado pelo ministro Marco Aurélio a partir da própria proposta da ação direta de inconstitucionalidade sem a necessidade de sua conversão com compatibilidade em ADPF, mas também já disse que acompanho Vossa Excelência nesse ponto, tendo visto o argumento da densificação do parâmetro de controle a partir da perspectiva da autonomia. Uma das assentadas anteriores, numa das sessões anteriores, nós tivemos a oportunidade, presidente, de discutir a questão do processo que está devidamente aparelhado e que, ao invés de julgar a liminar, nós possamos eventualmente julgar já o mérito. Vossa Excelência não disse, mas acredito que nós estamos fazendo nesse sentido, porque pelo que eu percebi, o processo era de pedido de liminar, e nós estamos julgando o mérito. Então eu gostaria de fazer esse registro, porque acredito que estamos resolvendo então uma questão. Eu gostaria de avançar um pouco mais, porque eu acho que é possível. Na última assentada, nós chegamos a ponderar que, na verdade, essas liminares nas ações de controle de constitucionalidade, elas são urgentes,
mas nem por isso elas são cautelares, elas são satisfativas. E se o processo já está completamente instruído, com todas as manifestações, e nós já estamos adentrando ao mérito, nada impediria que nós dessemos o caráter de definitividade a essa solução do mérito final. Até porque não haverá nenhum interesse de agir na propositura de uma futura ação de declaração de constitucionalidade e inconstitucionalidade com essa definição. Quer dizer, vamos ficar com uma liminar esperando o processo principal que não virá. Por outro lado, há uma série de provimentos urgentes que têm natureza insatisfativa no próprio processo civil. O artigo 888 estabelece, por exemplo, a entrega de bens de uso pessoal de cônjuges, a demolição do prédio. Isso tudo são medidas urgentes e satisfativas, provimentos satisfativos urgentes. Então há essa figura. E eu tive a oportunidade, coincidentemente, de enfrentá-las no trabalho sobre tutela de segurança e tutela da evidência. Entendo mesmo, que isso seja um instrumento hábil à nossa gestão de inúmeros processos que decidimos em termos de uma suposta liminar cautelar e que depois ficam à espera de uma ação principal que não precisa vir. Não, é que não tem ação principal aqui. Na verdade, a pedido de liminar é o próprio processo. Esse processo, na verdade, é uma construção brasileira que se fez a partir do fluxo do mandado de segurança. No fundo, nós tínhamos um mandado de segurança com a possibilidade de pedido de liminar, depois avançamos para a representação interventiva e na primeira lei de representação interventiva, salvo engano, mandou-se aplicar no que coubesse a lei de mandado de segurança. Então se passou a aplicar a liminar em representação interventiva, suspendendo eventualmente a aplicação da lei. E depois veio então o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que, ou antes disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitiu o cabimento de cautelar em representação de inconstitucionalidade. Depois veio a emenda 7 de 77, que admitiu a cautelar em sede expressa porque houve um debate no Supremo Tribunal Federal, do qual participou, por exemplo, se não me engano, Xavier de Albuquerque, que se dizia se cabia ou não a cautelar em sede de representação de inconstitucionalidade. Na linha do que cabe no mandado de segurança. Mas é claro que a liminar aqui tem um caráter muito peculiar, porque, seja lá o que for, ela envolve a suspensão da eficácia ou a suspensão de vigência de uma lei. E aí, então, veio, por conta desse debate, veio a emenda 7 de 77, que previu especialmente a competência do Supremo para conceder cautelar em sede, então, de representação de inconstitucionalidade. Eu não mudaria nada a prática, até porque agora, na Lei 9868, o que se permite? Permite-se a cautelar, e na cautelar permite-se ouvir o Ministério Público e a AGU. Quer dizer, podemos ter o processo instruído e, nesse caso, podemos já julgar o mérito. Tanto é que nós já temos precedentes, eu acredito, da palavra do ministro Sepúlveda pertence, no sentido de admitir que, estando o processo instruído, passarmos logo ao julgamento de mérito. Porque senão temos aquela situação para a qual apontávamos em relação ao caso do CNJ, né, ministro Brito, em que dizendo, poxa, são tão exaurientes as razões que dificilmente vamos conseguir acrescentar algo mais, né, no julgamento de mérito. E aí falamos um pouco num argumento retórico nesse juízo de cognição sumária. Que cognição sumária é essa, né, que consome 3 dias de julgamento? Né? Então, é um pouco de... Vamos para nós assentarmos, mas é claro, para que possamos atender a esse requisito, temos que ter a manifestação de todos aqueles que estão legitimados, Ministério Público, a AGU, em suma, para que isso se consuma. Nesse caso, então, por isso que eu estava querendo fazer esse... Só para fazer... Na realidade, a falta de interesse processual se aplica quando se trata de uma ação cautelar ou ação pessoal. Aqui, a falta seria de interesse processual superveniente, porque como vai ser essa mesmo? Uma liminar satisfativa, e hoje já se preconiza no mundo inteiro a estabilização da tutela antecipada se não houver oposição a ela. E parece ser o caso específico aqui. Exatamente. Só que eu daria dessa opinião de nós transformarmos em definitiva essa solução adotada em suposta cognição sumária. Então, nesse caso, eu só gostaria de fazer um registro
porque, de fato, embora se instrua como liminar, nós estamos a julgar o mérito e acredito que seja uma boa solução. Em relação ao tema de fundo, eu já tive a oportunidade de dizer também que compartilho um pouco das preocupações aqui explicitadas pelo ministro Marco Aurélio. De fato, parece um pouco, a priori, extravagante falar-se de uma interpretação conforme quando o texto constitucional talvez sugerisse que sequer isso deveria ser mencionado, isso é uma coisa interna do âmbito da Defensoria. Mas nós também não podemos, isso temos falado aqui, olvidar a realidade, fazer de conta que a realidade não existe. E quando estamos a falar exatamente do maior Estado da Federação, desestruturar esse serviço pode significar um dano muito maior, né? Na linha do Evangelho, presidente, querendo fazer o bem, acabamos fazendo o mal, né? Então, temos que ter aqui uma grande responsabilidade. Por outro lado, salvo engano, no próprio memorial da Defensoria Pública, já se admitia essa possibilidade, dizendo, o problema não é o convênio, o problema é a exclusividade do convênio. E a obrigatoriedade, a obrigatoriedade, inclusive, de contratar, não é? Então, essa era a questão básica. Isso decorreu, inclusive, da lei, por isso Vossa Excelência, então, chancelou a inconstitucionalidade. Então, me parece que a solução é adequada, tendo em vista esses termos. Agora, se evolui, e deve se evoluir positivamente, pelo menos os sinais indicam nesse sentido, e a Defensoria Pública passa a responder massivamente, sem necessidade desses convênios, para toda a sua missão, por todos os seus desafios, obviamente, no âmbito de sua autonomia, ela poderá fazer o redimensionamento desses convênios sem maiores dificuldades. Como também já foi dito aqui, e eu fiz referência expressa, tem inclusive um memorial do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é importante, presidente, que haja a possibilidade realmente de que, em casos como esse, que essa celebração de convênios se dê com diferentes instituições, que determinados tipos de atividade, por exemplo, a advocacia voluntária, a advocacia pro bono, seja devidamente contemplada. Em muitos casos, essa advocacia pro bono é altamente especializada e pode atender a determinadas situações somente graças a esse tipo de oferta. Como então demonizá-la, como colocá-la na ilegalidade, como dispensar esse tipo de atividade? Especialmente diante das carências que são conhecidas e do grande desafio que se coloca. A tarefa de assistência judiciária, já foi dito por todos aqui, ela é hercúlea. Presidente, nós temos algo em torno de 500 mil presos no Brasil. A metade desse contingente é de presos provisórios. Metade. Certamente nós não exageramos ao falar que 90-95% dessas pessoas são pessoas pobres. Portanto, carentes de algum tipo de assistência. E nós temos, sabe quantos defensores públicos no Brasil, presidente? 5 mil defensores públicos. Basta ver, se os defensores públicos estivessem dedicados tão somente às questões criminais nos públicos, eles não dariam conta dessa tarefa. Isso é evidente. Então, é necessário que haja outro tipo de articulação, que haja outro tipo de pensamento que não passe por esse modelo de prestação de um serviço público com essas características de monopólio, porque nós temos que ter muito cuidado aqui em relação a essas pretensões de caráter
corporativo. Passam a vindicar o direito de não prestar o serviço. Porque é isso que resulta, em última instância, veta-se o trabalho da advocacia voluntária, veta-se a atividade da assistência, mas não consegue atender às demandas que são enormes. Num país de uma forte tradição judicialista, nós estamos a falar de 80 milhões de processos que tramitam este ano pelas instâncias todas do Brasil. Portanto, nós estamos a falar que praticamente 1 em cada 3 cidadãos do Brasil tem uma demanda na justiça. Nós estamos falando, portanto, de uma tendência à expansão, inclusive, dessa realidade, o que envolve, então, a atividade mesmo de assistência judiciária, ou, eventualmente, não de assistência judiciária, mas de assistência jurídica. Então, é importante que se valorize essa atividade de convênios, de incentivo a um tipo de pensamento alternativo da assistência jurídica. Daí eu ter falado, inclusive, no teu conselheiro... Se permite, eu acho que nós devíamos estabelecer uma ordem de preferência. Os convênios, o incentivo aos convênios se colocam num plano contingencial, de emergência e de excepcionalidade. Devemos incentivar, sim, o aparelhamento, o fortalecimento das defensorias públicas. Entendeu? Na linha, a prioridade das prioridades nesse plano é o fortalecimento das defensorias públicas. Agora, num plano contingencial, num plano emergencial, num plano, digamos, supletivo, de explícita transitoriedade, é que se pode recorrer à advocacia pro bono. É como eu penso à luz do modelo constitucional. E acho que o voto do ministro Peluso não desborda dessa ordem de precedência das coisas. Eu tenho a impressão, ministro, que a tarefa é tão ingente, é tão enorme, que a rigor pretender, à luz desse quadro, nós estamos a falar, apenas a trabalhar com números. Nós estamos falando de um quadro hoje de 5 mil defensores públicos. Para uma tarefa desse tamanho, estou a falar, por exemplo, de 500 mil presos no Brasil. 500 mil presos. Quer dizer, se a Defensoria Pública hoje estivesse dedicada apenas à questão criminal, e nós estaríamos muito distantes de satisfazer minimamente essa demanda. De modo que, o que me parece que é fundamental é que haja uma articulação, que a Defensoria Pública tenha um papel central, como órgão central de coordenação desse tipo de atividade. Mas não me parece que possamos estabelecer essa ideia de monopólio. Por isso que eu dizia, da importância de rever aquela nossa jurisprudência que censurava a atividade de assistência jurídica ofertada por municípios. Se houver municípios com condições de fazê-lo, que façam. Se houver entidades não governamentais ou outras que possam dar algum tipo de assistência, que possam fazê-lo. Desde que não façam com exploração dessas pessoas. Mas por que não fazer esse tipo de articulação? Então, eu acho que a oportunidade é importante de deixar isso claro. Eu tenho a impressão até de que devia se incentivar, ministro Peluso, que está na presidência do CNJ, e Vossa Excelência, que está prestes a assumir, devia se incentivar a advocacia pro bono, até mesmo oferecendo algum tipo de sanção premial, de convite para que advogados prestassem esse tipo de advocacia. Como eu disse, se nós conseguíssemos colocar um advogado em cada presídio desse país, nós mudaríamos essa face vergonhosa que existe no campo dos direitos humanos. Abandono, violência, tortura. E não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível, considerando o número de advogados disponíveis, desde que haja um tipo de organização. Então,
talvez pudéssemos incentivar, por exemplo, colocando que isso valeria ponto de títulos para concursos da advocacia, concursos da defensoria, concursos do Ministério Público, por exemplo. São medidas que podem ser pensadas. Poder-se pensar, acredito que está defasado o texto constitucional em relação, por exemplo, ao chamado serviço civil alternativo. Tenho a impressão de que o texto constitucional, como sabem, estabelece que cabe às próprias Forças Armadas atribuir serviços alternativos aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência. Entendemos como tal decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. E também o texto fala das mulheres e os eclesiásticos, o 143, parágrafo 1º e 2º. Ficam isentos de serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Por que não pensar, talvez, numa reformulação disso, para pensar num serviço alternativo obrigatório, não para quem alega que não pode prestar serviço militar por uma razão de consciência, mas é quem não é chamado para prestar o serviço militar, que a maioria para prestar algum tipo de serviço nesta certa advocacia pró bono. Me parece que há, portanto, alternativas, e o quadro é tão desafiador, presidente, que me parece impossível dispensar, prescindir desse tipo de cooperação. Nós não podemos, nesse caso, não levar em conta as consequências da nossa decisão. Em tese, pelas considerações que foram feitas aqui, tecnicamente, nós podíamos até declarar a norma da Constituição Estadual de São Paulo, na parte final, como norma inconstitucional. Mas aí teríamos que dar eficácia prospectiva a essa decisão e também não entenderíamos que no futuro a Defensoria continuasse a fazer convênio, inclusive, com a Ordem dos Advogados do Brasil. De modo que acredito que Vossa Excelência deu uma adequada solução para o caso, e por isso que eu subscrevo o voto de Vossa Excelência, mas eu gostaria de fazer esse adendo, porque há realmente inúmeras carências. Para não faltar com os números, eu só queria lembrar, em relação a temas que a toda hora se colocam, em geral, a gente sabe que para temas extremamente complexos há sempre soluções simples, e em geral erradas. E esse é um desses temas difíceis, desses temas complicados. Recentemente, o grande jornal Folha de São Paulo publicava uma matéria sobre o funcionamento do foro privilegiado. E logo alguns apressados chegaram à conclusão: o foro privilegiado funciona mal, logo funciona bem o primeiro grau. Certo? Não, errado. Não funciona bem o primeiro grau também no país, presidente. Eu já tive a oportunidade de dizer no CNJ que nós verificamos há pouco tempo 4.000 homicídios sem inquérito aberto em Alagoas. Isso conta uma história da justiça criminal. Nós verificamos, presidente, nem júri para prescrever, crimes de júri para prescrever em Jaboatão dos Guararapes, presidente. Falta de defensor, falta de juiz, falta de promotor. Que justiça do primeiro grau que funciona desse jeito? Então não vamos ficar fazendo enrolação, não vamos fazer simplificação em relação a isso. É necessário fazer uma reforma completa do sistema de justiça criminal. E nesse sentido está também a Defensoria Pública, para que a gente não subscreva soluções simplistas e erradas. Subscrevo o voto da Vossa Excelência, presidente. Presidente, estaremos julgando o pedido final ou a cautelar? Final, já estamos no mérito, julgando a ação. Já é um mérito. Presidente, a Constituição Federal está em vigor há mais de 23 anos. E trouxe uma regra quanto
a um serviço essencial, a uma atividade precípua do Estado no campo da assistência jurídica e judiciária aos menos afortunados. Previu, em bom português, em bom vernáculo, que esse serviço há de ser prestado, essa assistência jurídica integral e gratuita há de ser prestado pelo Estado, aqueles que comprovem insuficiência de recursos. Mais do que isso, a própria Carta de 1988 previu qual seria o ramo, qual seria o segmento do Executivo que prestaria esse serviço. E aí nós temos, apontando-se também como função essencial à Justiça, a Defensoria Pública. Preceitou o 134 da Carta de 1988, a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados, na forma do artigo 5º, 74 da própria Carta. Presidente, São Paulo, o maior estado da federação, como eu disse, em última análise, um país dentro do país. O que houve, presidente, após a Carta de 1988? Simplesmente não se observou o que contido nessa mesma Carta. E aí, somente com a Lei Complementar de 2006, passados 16 anos, portanto, Lei Complementar 988, houve a criação da Defensoria Pública. Estou lembrado, não tenho aqui o precedente, de uma situação concreta do Rio Grande do Sul, em que logo após a Carta de 1988 nós versamos quanto à contratação de advogados para prestar essa assistência, em que pese, eu penso que à época já havia Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, nós cogitamos da inconstitucionalidade progressiva. Indagaria até quando nós vamos ficar na mitigação da Carta da República, na tomada desse documento, que é um documento de eficácia maior e não um documento simplesmente lírico, como algo formal e não real. Vários foram os pronunciamentos do Supremo quanto à necessidade de as unidades da Federação estruturarem. E ainda não me defrontei com um caso em que é apontada a ausência de estruturação do Ministério Público. Talvez porque o Ministério Público tem a iniciativa do encaminhamento de projetos de lei para o aumento do respectivo quadro, enquanto a Defensoria Pública não tem. Até quando nós vamos conviver com esse estado de coisas que acaba por emprestar a lei maior do país, muito pouco amada pelos dirigentes, pelos homens públicos, com termos meramente formais, como se fosse um documento, como eu disse, romântico, um documento que não primasse
pela realidade, pela concretude. Em 1994, ressaltei, há 18 anos atrás, nesta bancada, puxei voto para, a partir desse instituto, resultante de uma construção doutrinária, jurisprudencial, que é o Instituto da Inconstitucionalidade Progressiva, dizer íntegro e rígido os 68, da Carta, no que confere legitimidade ao Ministério Público, fazendo as vezes da Defensoria Pública para a ação ex-delito. E nesse voto, que dizia respeito a uma situação concreta vinda de São Paulo, referi-me à Defensoria Pública de São Paulo. Vários foram os pronunciamentos seguintes. Na de 2229, nós examinamos uma situação concreta em que se previu a contratação de defensores públicos por prazo determinado, como se fosse algo realmente transitório e não uma instituição definitiva em termos de atuação do Estado. Continuamos julgando casos e apreciamos. Um outro foi relator, o ministro Sepúlveda Pertence, em 1998, também aversar a legitimidade do Ministério Público presente o 68 do Código de Processo Penal. E prosseguimos analisando esse menosprezo do Executivo e do Legislativo relativamente ao que não dá voto, analisando o menosprezo quanto ao implemento do que previsto na Constituição Federal. A Carta do Estado de São Paulo, mais precisamente a Lei Complementar, versa um convênio que pressupõe manifestação de início espontânea da vontade, mas um convênio obrigatório a encerrar uma reserva de mercado quanto ao gerenciamento da assistência jurídica, reserva de mercado presente a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. E se disse aqui que 70% do orçamento da Defensoria, 70% são destinados a fazer frente a esse convênio, com implicações múltiplas quanto à prestação de contas, a despesas, e um verdadeiro círculo vicioso. O Estado não encaminha projeto para aumentar o quadro da Defensoria Pública, há necessidade de prestação da assistência, e assim se vai contando a história do Brasil, presente a Constituição Federal. Colhi, presidente, da inicial da ADI, para mim, possível de ser julgada com dúvida vênia, uma frase do então Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando. A Defensoria Pública está, no caso em exame, freada pela intermediação da OAB, seção do Estado de São Paulo, e continuará freada. Por que continuará freada? Apenas podendo definir
com quem estabelecerá o convênio, porque haverá inércia do Executivo quanto à indispensável estruturação do órgão. E ele continuará com um número deficiente ante a demanda de defensores. Presidente, ontem se disse que a situação de São Paulo se mostrava inconstitucional porque essa assistência que a carta quer prestada pela Defensoria Pública era prestada por advogados do Estado, era prestada por servidores públicos concursados. Quando da feitura do concurso nós legitimamos a opção dos procuradores pela integração ao novo órgão, Defensoria Pública, quando do concurso, os procuradores o implementavam para representar o Estado, defender o Estado e para prestar assistência, fazendo às vezes de forma equivocada, de forma inconstitucional, fazendo às vezes da Defensoria Pública. Veio a lei em 2006 e criou a Defensoria Pública. Para quê? Para não desempenhar a função que se aponta essencial à justiça? Ou para simplesmente ser senhora da delegação desse serviço, que sequer prestado por concursado, que sequer prestado não por advogado, arregimentado, e geralmente arregimentado a partir de uma remuneração, né, que pelo menos sinaliza o que poderá ocorrer na prestação da assistência jurídica e judiciária. O doutor Luiz Roberto Barroso mencionou da tribuna a existência de cerca de 200 representações de magistrados quanto ao desempenho desses advogados. Esse é um número que impressiona verdadeiramente. Quantas e quantas vezes já se declarou em processo indefeso o acusado pela parca, pela deficiente, não vou falar em negligência, falarei em imperícia, né, do profissional em atuação. Será que é isso que quer esse documento pouco amado, para mim ainda pouco amado no Brasil, que é a Constituição Federal? Será que não estaremos aqui contribuindo para a manutenção do círculo vicioso? O Executivo não encaminha, embora haja orçamento, pressionado até mesmo no campo político, não encaminha projeto para aumentar o quadro e continuará a Defensoria Pública a destinar 70% do seu orçamento para essa contratação, que fica aquém do serviço que, a rigor pela carta, deve ser prestado. Presidente, a todos os títulos, há de haver um ponto final nessa situação. Preocupa, mas devemos sopesar valores. A demanda e o fato de a Defensoria Pública de São Paulo não estar, passados 23 anos da imposição constitucional, devidamente estruturada. Nós não podemos agora assentar nesse julgamento de fundo que não é constitucional,
a ordem gerenciar essa delegação, mas que é constitucional. A terceirização da atividade pela Defensoria Pública. Não creio que o que está na Constituição Federal leve a esse resultado. Supesando valores, não posso deixar de homenagear o texto constitucional. E aqui nós temos a versar atividade essencial, atividade que a Carta aponta que deve ser desenvolvida não pelo advogado, possivelmente contratado por R$500, parece que é o preço no interior, né, para essa prestação jurídica, e certamente não serão contratados os grandes criminalistas, em se tratando de um processo criminal. Vou pedir vênia a Vossa Excelência, presidente, para acolher o pedido formalizado pelo Procurador-Geral da República, tal como o foi. Entendo que a parte final do artigo da Carta do Estado de São Paulo, no que viabiliza a assistência por advogados contratados mediante convênio, né? Essa parte final conflita com a Constituição Federal. E o 234 conflita, como disse Vossa Excelência, né, parafraseando um integrante do tribunal, a mais não poder, né? Conflita da lei complementar, conflita com a mesma Constituição. Busco, presidente, e a atividade precípua do Supremo, a guarda maior da Constituição Federal. E penso que essa guarda, com a devida vênia daqueles que concluem de forma diversa, não estará a ocorrer se simplesmente transferirmos da ordem para a Defensoria, potencializando a autonomia desta, a possibilidade de delegação. E disse aqui que não imagino a mesma delegação quanto a defesa do Estado, consideradas as procuradorias estaduais. Não imagino a mesma delegação quanto ao Ministério Público, para que um advogado, né, assim designado por ele, o Ministério Público, venha atuar, fazendo as vezes do Estado acusador. Por isso, peço vênia, a maioria está formada, né, e admiro, né, a flexibilidade adotada pela maioria quanto ao teor da Carta da República, projetando, a meu ver, de forma indeterminada no tempo, a precariedade das defensorias, e já não se pode mais, passados 23 anos, cogitar de situação transitória. Peço vênia para julgar procedente admitir a ação como ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente o pedido formulado pelo Procurador-Geral da República às inteiras. É como voto. Proclamo o resultado. O Tribunal conheceu da ação com a DPF e julgou a parte procedente para declarar a não recepção do artigo 234, parágrafos da Lei Complementar Estadual 988/2006 e dar a interpretação conforme o artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, nos termos do voto do relator, contra o voto do ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido como ação direta de inconstitucionalidade.